Para aproveitar ao máximo os benefícios do seu sistema de energia solar fotovoltaico, é essencial entender o funcionamento de cada componente, como também os medidores de energia elétrica, que desempenham um papel importante no monitoramento de energia excedente gerado pelo seu sistema. Em um sistema de energia solar, os medidores bidirecionais eles são utilizados basicamente para medir e registrar o fluxo de energia elétrica, possibilitando assim que você seja compensado pela energia excedente não consumida, promovendo assim a eficiência energética e também a sustentabilidade desse seu sistema. Para te ajudar a compreender como funciona esse dispositivo, no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é e como realizar a leitura de um medidor bidirecional de forma mais precisa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Capriglione, especialista no segmento de energia solar fotovoltaica e também fundador da Invicto Energia Solar. Apesar do medidor bidirecional não ser muito citado em sistemas fotovoltaicos, ele é um dos dispositivos mais importantes, já que ele vai fazer a medição do fluxo de energia elétrica em duas direções: a energia que você consome da rede elétrica e também a energia excedente gerada pelo seu sistema e volta diretamente para a rede. Hoje você vai entender o que é um medidor bidirecional e como que ele funciona. Eu também vou explicar a sua importância para sistemas de geração distribuída e como realizar a leitura e interpretação desses dados coletados. Então antes da gente começar, você já sabe, né? Deixa o like aqui nesse vídeo e também não se esqueça de se inscrever. Aproveita também e aperta o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que vai saindo semanalmente aqui no canal. Combinado? Já fez? Bora lá então! Aqui no Brasil, o medidor de energia padrão instalado nas residências é o que a gente chama de medidor unidirecional, que é utilizado somente para aferir a quantidade de energia que sai da rede elétrica e é injetado diretamente na residência, ou seja, basicamente vai marcar apenas a energia que você consome. Mas quando você adquire um sistema de energia solar, esse dispositivo passa a não ser suficiente, aí entra em cena o nosso medidor bidirecional. Para explicar de uma forma mais simples para você, o medidor bidirecional é basicamente um dispositivo de medição de energia elétrica projetado para registrar o fluxo de energia basicamente em duas direções: a energia de entrada, que é basicamente a energia consumida da rede elétrica, e a saída, que é a energia gerada excedente pelo sistema fotovoltaico e injetado de volta na rede elétrica. O principal objetivo desse medidor bidirecional é basicamente permitir que os usuários que geram sua própria energia elétrica ele possa ser compensados pela energia excedente que não é consumida e enviada de volta para a rede elétrica da concessionária. Esse processo, conhecido também como medição líquida, ele permite basicamente que nos momentos em que a geração local for maior do que o consumo, a unidade consumidora ela empresta essa energia diretamente para a rede elétrica da concessionária. E com isso, a unidade consumidora obtém créditos energéticos que pode ser utilizado em até 60 meses após essa criação dessa energia excedente. Só lembrando que isso vale para a lei atual, pode ser que essas datas mudem. A instalação desse relógio ou medidor bidirecional ele é de responsabilidade diretamente da companhia fornecedora de energia elétrica da sua região, ou da concessionária de energia elétrica que te atende localmente. Eu não sei te dizer aqui exatamente se alguma concessionária de energia elétrica tem algum custo para poder fazer essa troca desse medidor bidirecional. Caso gere e você saiba se gera ou não de alguma concessionária específica, deixa aqui nos comentários que com certeza vai ajudar a todos aqui que acompanham o canal. Como eu expliquei aqui, o medidor bidirecional ele funciona medindo e registrando o fluxo de energia elétrica basicamente em duas direções distintas. Esses medidores eles são projetados para diferenciar e contabilizar separadamente o consumo e também a geração de energia elétrica excedente gerado pelo sistema e enviado diretamente para a rede elétrica da concessionária. Quando você consome energia dessa rede elétrica da concessionária, a corrente elétrica ela flui basicamente em uma direção, do ponto do fornecimento da distribuidora até o seu local de consumo, seja a sua residência, seja seu comércio ou seja a sua indústria. Esse medidor bidirecional ele registra essa energia consumida geralmente medida em kWh. Porém, quando você gera energia a partir de um sistema de energia solar fotovoltaico e essa energia ela não é totalmente consumida pela sua unidade, o excedente ele é jogado de volta para a rede elétrica da concessionária. Então, nesse caso, a corrente elétrica ela flui diretamente na direção oposta, que vai direto do local de consumo, seja seu comércio, seja sua residência, seja sua indústria, de volta para a rede elétrica da distribuidora, ou seja, da concessionária. Então, ele tem esse sentido de fluxo de corrente elétrica. Dessa forma, o medidor bidirecional ele permite o monitoramento e também a contabilização, tanto da energia consumida quanto também da energia excedente gerada pelo seu sistema, possibilitando assim a compensação de energia excedente através do sistema de medição líquida.
O medidor bidirecional ele desempenha um papel importante na compensação energética por permitir basicamente a contabilização mais precisa e separada também da energia consumida e também da energia excedente gerada e injetada nessa rede elétrica da concessionária. Através desse tipo de mecanismo, os usuários que têm sistema de geração de energia solar, eles recebem créditos pela energia excedente gerada. Esses créditos eles podem ser usados para bater o consumo de energia em períodos futuros, já que pode ser consumido em até 60 meses. Com base nesses registros do medidor bidirecional, as distribuidoras de energia eles podem calcular o saldo entre a energia consumida e também entre o excedente gerado e injetado na rede elétrica. Ao fim de um período de fatura de energia, caso a energia fornecida pela rede seja maior do que a produzida pelo seu sistema, você faz o pagamento diretamente na sua fatura de energia elétrica dessa diferença. E já por outro lado, se a quantidade de energia gerada for maior do que o que foi consumida diretamente da rede da concessionária em determinado período, o usuário ele vai receber esses créditos energéticos correspondentes à diferença para serem utilizados em um momento futuro, quando de repente o seu consumo acaba sendo maior do que a sua geração do sistema. Essas informações elas são apresentadas diretamente na sua conta de energia, que também vai passar por algumas mudanças após a instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica. Realizar a leitura de um medidor bidirecional é até um processo muito simples, mas ele pode variar um pouco dependendo do modelo desse medidor bidirecional. A maioria desses medidores bidirecionais ele exibe informações direto em um visor digital, incluindo tanto a energia consumida da rede e também da energia excedente gerada e injetada diretamente na rede elétrica da concessionária. Você deve verificar o visor do medidor para identificar esses valores exibidos. Alguns medidores bidirecionais eles marcam esses valores alternadamente, enquanto outros podem ter um menu de repente ali para navegação entre essas informações. Você pode consultar o manual do seu medidor bidirecional para obter instruções um pouco mais detalhadas sobre como você faz para acessar esses valores. Você deve anotar os valores de energia consumida e também de excedente gerado e voltado de volta para a rede elétrica da concessionária, sempre fazendo esse acompanhamento. Isso basicamente vai permitir que você consiga monitorar a sua produção de energia excedente gerado, tá? Sempre do excedente gerado e também do seu consumo, e você conseguir qualificar ali como está sendo a sua eficiência energética e como que vai se dar a redução dos seus custos. E lembre-se de sempre realizar a leitura desse seu medidor bidirecional regularmente, preferencialmente no mesmo dia de cada mês, para sempre obter assim uma visão mais precisa desse seu consumo e desse seu excedente gerado. Apenas lembrando aqui que geralmente os códigos 03 que informa diretamente no visor, ele informa basicamente a quantidade de energia que você consumiu, e o código 103, que acompanha já os valores ali também, ele mostra a energia excedente gerada pelo seu sistema e injetada diretamente na rede elétrica da concessionária. Em alguns medidores bidirecionais, eles não seguem diretamente essa lógica, e o código ele pode acabar sendo outro. Por isso é importante você consultar a concessionária local que te atende e ver quais são os códigos para a energia consumida e também da energia excedente gerada pelo seu sistema fotovoltaico. Só lembrando, tá? O medidor bidirecional ele vai marcar a energia consumida pela concessionária e apenas o excedente que está sendo jogado na rede da concessionária. Quando você está com o sistema de energia solar funcionando ali durante o dia, operando e gerando energia, e você já tem equipamentos ligados na sua residência, comércio ou indústria, ao passo que essa energia ela vai sendo gerada, ela já vai sendo consumida pela sua unidade e não necessariamente ele está sendo jogado no medidor bidirecional, tá? Então somente excedentes de energia vai passar pelo medidor bidirecional. É muito importante esclarecer isso porque é uma dúvida muito recorrente, tanto para técnicos do setor como também para consumidores ou clientes. Então é assim, o que você vai conseguir realmente aferir no medidor bidirecional é somente o excedente gerado, tá? O excedente gerado e toda a energia que você está fazendo o consumo ali. Só lembrando que ao mesmo passo que o seu sistema fotovoltaico está gerando energia e você está consumindo, ao mesmo passo se tiver algum excedente ali, ele vai ser gerado e injetado de volta para a rede da concessionária. Caso não tenha excedente sendo jogado na rede da concessionária e você precisa de mais demanda de energia, a própria rede da concessionária vai te fornecer essa energia. Então, em nenhum momento ali você vai ficar sem energia, a menos que tenha algum desligamento programado ou esteja realmente sem energia a rede elétrica da concessionária local. Interpretar esses dados coletados de um medidor bidirecional é fundamental para a gente compreender seu consumo de energia elétrica e também a produção de energia excedente do seu sistema de geração distribuída e também os créditos energéticos acumulados na rede da concessionária. Então, primeiramente, você deve diferenciar o que é o consumo e o que é a geração de energia e anotar sempre separadamente esses valores. Depois você vai basicamente subtrair a energia gerada pela energia injetada e consumida da rede elétrica no total do período de um mês. Então, sempre se você for consultar
consultar a sua fatura de energia, você vai ver quais são as datas entre o período de abertura e fechamento da sua fatura de energia elétrica. Então, basicamente, isso vai te dar uma noção da economia que você vai ter da sua conta de energia. Eu vou te dar um exemplo um pouco mais prático aqui de como que você vai fazer esse cálculo com os dados coletados de um medidor bidirecional. Então, suponha aqui que você tenha feito a leitura do seu medidor bidirecional e anotado basicamente os seguintes valores: energia consumida da rede de 800 kWh e energia excedente gerado de 950 kWh. Nesse caso, especificamente, a energia excedente gerada pelo seu sistema de energia solar ele foi maior do que a energia consumida durante esse período. Então, portanto, você tem um excedente de energia ali de 150 kWh. Esse 150 kWh de excedente, ele representa basicamente os créditos energéticos que você acumulou durante esse período. Então, agora eu vou te dar um exemplo onde não tem um excedente de energia gerado pelo seu sistema. Então, suponha que você fez a leitura do seu medidor bidirecional e você anotou as seguintes informações: energia consumida da rede, 1.200 kWh. Energia excedente gerada, 1.000 kWh. Nesse caso, especificamente, a energia gerada pelo seu sistema de energia solar foi menor que a energia consumida durante esse período. Então, portanto, você tem um excedente de energia e precisa consumir energia adicional para atender a sua demanda energética local. A diferença, basicamente, entre a energia consumida e a energia gerada é de 200 kWh, ou seja, esse consumo excedente vai vir na sua próxima fatura de energia para você pagar. Então, como eu falei aqui, você não fica sem energia. Se você tiver um consumo maior do que a sua geração, basicamente vai vir contabilizado em valores financeiros ali para você pagar diretamente na sua conta de energia. É claro, a redução é bem visível. Se você consome 1.200 kWh e você está pagando uma média de 200 kWh, você está tendo uma redução muito expressiva na sua conta de energia. Então, no vídeo de hoje você aprendeu como funciona e como fazer a leitura desse medidor bidirecional, e ter esse conhecimento é essencial para você aproveitar ao máximo os benefícios de um sistema de energia solar fotovoltaico. Ao monitorar e interpretar esses dados coletados num medidor bidirecional, é possível otimizar assim o desempenho do seu sistema, verificando rapidamente oscilações ou até mesmo queda de produção, para garantir assim o bom funcionamento de todos os componentes do seu sistema. Adotar fontes de energias renováveis e acompanhar o consumo de perto dessa sua geração de energia é fundamental para promover a sustentabilidade, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e também, é claro, contribuir para um futuro muito mais verde e também econômico. E aí, gostou do vídeo? Eu espero que realmente você tenha compreendido a importância desse medidor bidirecional e como calcular os dados que ele fornece também. Mas caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa ele aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em estar te respondendo. Siga meu Instagram também, @PedroCapriglione, eu vou deixar diversos links úteis diretamente aqui na descrição para você. Então vamos dar um salto para o futuro e descobrir como a energia solar pode mudar as nossas vidas seguindo aqui o canal. Então valeu e até a próxima!